Começando mais um episódio do Inspirando Cast, eu sou Luiz Gustavo, LG, e junto com Rafael Leite formamos a Inspirando Hospitalidade. Nesse podcast, vamos contar das nossas inspirações, inquietações e propósitos. E se esse assunto lhe atrai, de alguma forma conecta com seu propósito ou faz parte do seu dia a dia, vem com a gente. E voltamos com mais um Inspirando Cast, o podcast que fala de hospitalidade, onde dividimos nossas inquietações e inspirações. Hoje estou aqui novamente com o LG, que todos já conhecem, meu parceiro de longa data, e com o nosso convidado e amigo que retorna para finalizar o seu episódio de número 19, Fabiano Machado. Ele dispensa apresentações, e quem não o conhece e não ouviu a primeira parte do episódio Qual o Valor da Hospitalidade, para tudo, corre lá e escuta essa aula que ele deu de encher os olhos e que ferveu a mente de muita gente. Onde ele falou do valor que a hospitalidade agrega no seu negócio, falou de estratégia e finalizou com um gostinho de plano de ação. Então chega mais, Fabiano. Volta aqui falando um pouco mais sobre esse tema para o pessoal que aqui nos ouve. Bem-vindo, meu amigo. Bom, como a gente estava falando dessa questão da produtividade, né, e como eu conseguir trabalhar com os temas que estão afetando, né, todas as atividades, externos, internos, etc., colocando isso dentro do plano de ação, você define o responsável, você define ou responsáveis, você determina os prazos, né, e também ele vai estar dentro de uma lista de prioridade. Então, eu acho que falando teoricamente, né, o 5W2H é o formato do plano de ação que a gente utiliza, então é onde você consegue determinar essas atividades e aí aquela questão prioritária, né, o que é grave, o que é urgente, o que é uma tendência para você poder trabalhar. Essa questão de você estar mensurando e acompanhando isso através de um plano de ação te dá uma clareza de todas as coisas que você precisa. Nesse sentido, quais são os recursos? Pessoas, recursos financeiros, equipamentos, estrutura, você consegue colocar tudo isso e dimensionar para que toda vez que você faça a mudança de alguma questão dentro da organização, de um processo, de um procedimento, você já esteja prevendo e estruturando para fazer, né? Não, de repente, você vem e faz, todo mundo fica perdido, não sabe para onde vai caminhar, ou ao invés de atingir aquele objetivo que você estava desejando, né? Seja ali uma eficiência maior, uma produtividade maior, um resultado financeiro maior, você acaba tendo um resultado extremamente oposto. E aí a gente esbarra de novo em pessoas, que é a questão da insatisfação, da falta de motivação. Então, você pode gerar aí um ciclo vicioso ao invés de gerar um ciclo virtuoso, né? Porque a pessoa fica correndo atrás do rabo, ela não consegue atingir aquele objetivo, ela fica frustrada, ao final ela se desmotiva, porque ela não consegue ver o resultado daquilo que ela está fazendo. Então, a gente entra numa outra ferramenta, né? Um outro método de acompanhamento, que é o PDCA, né? É o famoso PDCA que a gente sempre escuta, que é a questão de você planejar, de você agir, de você verificar, né? Então, você faz esse acompanhamento. Então, os planos de ação você pode discutir nesse formato, né? De acompanhamento, onde você coloca reuniões periódicas também para discutir o que está dando certo, o que não está dando certo. Você não pode colocar, de repente, um prazo, daqui 30 dias eu vou colocar tal coisa, vai estar pronto aquilo que você me pediu. E durante esse processo, você sequer discute o como está o desenvolvimento daquilo. De repente, o que a pessoa está preparando não tem nada a ver com o que você espera. Então, você vai deixar passar os 30 dias, para lá depois desses 30 dias ver que não deu certo, e aí você começar tudo de novo. Tudo isso a gente está falando, né, de novo, em hospitalidade, porque é como eu cuido, eu não cuido só do meu hóspede, eu cuido também, né, das pessoas que trabalham comigo,
para que as coisas fluam e dê resultado. E você está falando da questão financeira, porque tudo isso é retrabalho, tudo isso vai gerar prejuízo, né? E no aspecto motivacional também é um prejuízo, porque você pode perder pessoas aí, membros da tua equipe, por uma insatisfação que às vezes está sendo gerada por uma falta de capacidade de transmitir com clareza o que você quer, de colocar isso de uma maneira clara do como você vai conduzir, estabelecendo, inclusive, né, ou demonstrando quais são as expectativas do resultado que você está esperando, e também não dando a importância adequada de fazer o acompanhamento junto àquela pessoa, não um acompanhamento para controle e comando, né, de você estar checando se está fazendo ou não, mas acompanhamento de fato, porque você pode orientar, você pode, de uma maneira consultiva ali, também estar ajudando aquela pessoa a desenvolver melhor aquilo que está sendo proposto, né? Então, acho que nesse ponto de vista, isso também passa a ser fundamental. E tudo isso eu vejo, voltando um pouco lá naquele ponto que o LG tocou lá atrás, né, da nossa conversa, tudo isso eu vejo também como maneira de você deixar e transmitir com clareza, né, aquilo que precisa ser feito, como deve ser feito, e você já responde o porquê deve ser feito. Ao passo que você já está também documentando isso, e isso vai se tornar treinamentos, isso vai se tornar a passagem de conhecimento, a transmissão de conhecimento, ou seja, você está permitindo que todos se desenvolvam ao longo do processo, né? Porque se você não faz isso, você também não se desenvolve. Você está indo lá, você está saindo do estratégico, tendo que ir no operacional, fazer checagem e verificações constantes, porque, na verdade, você mesmo não deixou claro o que era o objetivo daquilo que você estava buscando, né? Ô Fabiano, o tema está muito bacana, assim, né? A gente poderia ficar aqui discorrendo sobre várias questões, mas o tempo que a gente tem também não é tão. Mas eu não posso terminar sem fazer uma provocaçãozinha, assim, né? Bom, a gente aqui passou por pela tríade da pirâmide, né? Tático, operacional, estratégico, assim, de como basicamente entender o valor do seu negócio, como tomar decisões, né? Claro, não tem decisão certa, decisão errada, está muito alinhado com o plano da companhia, com o propósito da companhia, com o que ela coloca no centro, né? Qual é a cultura organizacional daquele empreendimento, né? Como a gente já discutiu recentemente, eu gosto muito de uma frase que, para mim, a experiência do cliente é a cultura que transborda, né? Então, a cultura que transborda do copo é aquilo que o cliente percebe. Então, se a empresa está focada no custo, decisões serão tomadas com base no custo. Se a empresa é focada com o cliente, aí automaticamente vai ser para o cliente. Enfim, tudo isso. E a gente falou de toda essa questão estratégica da companhia, da importância da gestão, né? A gente falou muito da gestão aqui, né? Em como ele comunicar, planejar, estruturar e tudo mais. Mas será que o processo de reestruturação, eu até vou usar um termo aqui, o famoso downsizing, será que o downsizing não causou nas companhias esse problema hoje? O gerente não está muito mais ligado à operação e muito menos estratégico devido a essa redução de staff? Porque eu vejo que a gente ainda tem essa questão para definir ainda, né, como sistema. A gente foi cortando gente. Talvez essa cobrança de ter o gerente, os gestores hands-on, né? Todo mundo fala assim, eu quero ter um gestor hands-on, mas até onde vai esse hands-on e até onde vai a estratégia? Sabe? Eu não sei, não sei se eu consegui fazer a pergunta aqui. Talvez até tenha que fazer uma edição aqui nesse processo, mas para eu construir a minha pergunta, né? Porque, mas eu acredito que eu entendi o que você está colocando. Eu acho que até um sintoma, né, que está muito evidente nas empresas nesse momento. Eu acho que o ponto que eu traria aí de provocação para essa discussão é que as empresas, né, para ficar uma linguagem bonita, elas dizem que se reestruturaram.
mas na verdade elas cortaram, né? Simplesmente reduziram, né? Porque reestruturar, você passa por uma revisão, você consegue enxergar aonde você tem sobras assim ou excessos, e aí você corta essas sobras e excessos sem ter prejuízo para o processo. O que a gente passa hoje, como a gente está falando dessa questão de profissionalização, de documentação, registros, etc., é que os processos estão na cabeça das pessoas, eles não estão escritos, eles não estão desenhados e não estão claros, né? E quando você corta uma pessoa, aquele processo vai embora com ela. E aí você se desorganiza e você tem que retomar tudo aquilo de novo e você vai fazer diferente. Porque aí a pessoa que assumiu ali, que não tem processo escrito, ela vai fazer conforme o feeling que ela tem, a maneira que ela acha. E, além disso tudo, eu vou para esse outro ponto que você comentou, do hands-on. A questão do hands-on, ela, na verdade, ela tem que ser estruturada também de uma maneira em que você diga o seguinte, olha, eu construí um plano de carreira dentro da minha empresa, ou eu contrato pessoas que têm um perfil hands-on, mas ela entende da estratégia, mas eu sei que são pessoas que já sentaram lá naquela cadeira, já fizeram, já tiveram conhecimento, já trabalharam naquela atividade e que permite, em qualquer momento que eu necessite, ela fazer uma intervenção, se necessário, e atuar diretamente naquele negócio. Então, eu acho que o hands-on, ele serve, e se bem aplicado, ele vai ser aplicado dessa maneira. Não, vou dar um exemplo, eu tenho um maître no restaurante, né? E eu vejo aquele maître toda vez recolhendo a mesa, eu vejo ele repondo os talheres, eu vejo ele fazendo diversas coisas, limpando o copo, higienizando as coisas. Eu vou dizer o seguinte, nossa, aquele maître, ele nem precisava estar fazendo isso, mas olha como ele é dedicado e está fazendo essas coisas. Quando eu estou olhando para isso, na verdade, pode sim ter uma dedicação dele, mas pode ter também uma questão em que ele está deixando o planejamento dele de lado. Então, se ele está fazendo aquilo, ele está fazendo porque pode ser que ele planejou mal. Se não foi num dia em que eu tive 3, 4 faltas na equipe, e aí ele teve que ir lá e fazer, se aquilo é comum ele fazer, porque, na verdade, ele não é aquela pessoa estratégica que eu esperava que ele fosse, porque ele não planeja. E aí ele não planeja, ele prefere executar. Então ele perde a função que ele ocupa, ele não permite que quem está diretamente abaixo, ligado a ele, não sei se existe essa nomenclatura do chefe de fila, ou o próprio coordenador, garçom, o que seja, supervisor de bares, ou o que seja, possa também se desenvolver, porque ele não recebe orientações nesse sentido. Então, acho que tem as duas extremidades. A empresa que faz o downsize, a reestruturação, na verdade, não de uma maneira planejada, ela simplesmente corta, e também o perfil da pessoa que ocupa aquela cadeira que não está adequado à função, né? Então, eu digo assim, todas as vezes que eu tenho uma chegada de um grupo no hotel, o gerente de hospedagem ele vai lá à frente ajudar a receber as pessoas. Ok, eu tenho uma limitação de pessoas, mas qualquer 5 hóspedes que começa a chegar ali, eu já tenho que toda vez ver o gerente de hospedagem lá na frente, significa que ele não está olhando a lista de chegada, não está fazendo com que a recepção faça a preparação do pré-check-in das pessoas, ele não se organizou com a governança, com o guest service, o serviço... ele não conseguiu, né? Ele não teve tempo, né? Ele não teve tempo, porque a gente está no fim, eu chamo de agoniar o serviço, né? Você vai agoniando a coisa, você vai criando uma agonia, porque o cara não consegue terminar nunca. E aí vira um trabalho sem fim. E aí, cara, é uma loucura. E aí, para a organização, e para fechar isso tudo, né? Eu sei que também a gente está com relação ao tempo, mas eu acho que para fechar isso, pensando agora na direção da organização, na alta direção ali, eu acho que é fundamental você ter 3 ferramentas que não dá para abrir mão, né? A análise departamental, porque a análise departamental te permite, né, você identificar custos, rateios, etc., que estão ligados ali
ao resultado departamental em si, e isso vai te permitir ter uma tomada de decisão mais assertiva com relação ao volume da equipe, ao investimento em insumos, o que seja que você utiliza. Uma demonstração de resultado com uma análise de margem de contribuição. Então, cada produto, serviço, cada segmento que você tem dentro do teu negócio, você precisa ter uma análise individual daquilo, até mesmo para você focar em vender, em produzir, em atender aquilo que te traz um maior retorno, né? Então, toda vez que você está trabalhando sem ter esse tipo de foco, você pode muitas vezes estar investindo em estrutura, seja a estrutura, a infraestrutura, equipamentos, pessoas, etc., em coisas que não te dão retorno para o negócio. E aí você gasta uma energia absurda em cima daquilo e você não vê o teu resultado crescer. Acho que vocês já ouviram muito aquela frase, né? Ou aquele questionamento, às vezes em reuniões, o cara fala assim, nossa, mas se o nosso faturamento aumentou tanto, por que o meu P&L aqui, o meu resultado, o meu EBITDA, ele está menor? Aí você fala assim, amigo, você está olhando o faturamento como um todo, você precisa segmentar esse teu faturamento e analisar qual é a margem de contribuição de cada produto ou serviço que você vende, para entender aonde de fato você pode focar. Você tem serviço ou produtos em determinados negócios. Eu uso muito exemplo da padaria, por exemplo, né? Você não vai dizer para o dono da padaria assim, olha, tira o pãozinho, que o pãozinho não te dá resultado. Né? Ele vai te dizer, ora pois, eu preciso do pãozinho porque ele vem comprar um doce, ele vem comprar, né, vem fazer uma alimentação aqui por causa. Então é um commodity da padaria. Mas depois que você passa disso, até o dono de padaria hoje tem uma estratégia bem elaborada. Pergunta para ele aonde ele investe mais a produção dele. É onde ele tem o maior retorno, naqueles produtos que trazem o maior resultado para ele. E a outra ferramenta que você precisa ter também, que vai te ajudar na gestão do negócio, para que você também tenha tranquilidade em tomar suas decisões, é um fluxo de caixa, né? Porque ninguém consegue tomar decisão de cabeça quente com a conta vermelha, muitas vezes, né? E aí, quando você está com a conta no negativo, tudo é custo, porque você acha que cortando tudo é que a conta vai ficar azul. E nem sempre é dessa forma. Você tem que saber impulsionar a venda, e tem que ser a venda que seja naqueles produtos de margem de contribuição que tragam o maior resultado, para você virar esse jogo, né? Senão você não consegue virar o jogo. Então, a previsibilidade dentro do seu negócio, ela tem que ser um fator que te traga essa tranquilidade de tomada de decisões, porque você sabe o momento que você vai reverter aquele negócio. Então, você consegue identificar os gargalos e como manobrar o negócio para você superar esses momentos e, a partir daí, você começar a trazer o resultado de volta. Então, fluxo de caixa, DRE, e um DRE com margem de contribuição e uma análise departamental clara, são coisas que não dá para você abrir mão. E aí você diz assim, como eu levo, né? Muitas empresas não gostam de abrir esses números. Como eu levo isso para a minha equipe, né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com o Falcone, e ele usa uma metodologia muito legal, que eu acho que é aquela em que você faz você estabelece um responsável por pacotes, e ali que é a análise vertical e horizontal que você faz dos resultados da tua empresa. E aí eu tenho donos de pacote, eu tenho o cara que olha para aquela linha de despesa, eu tenho o responsável que olha pelo resultado do departamento, ou seja, eu vou fazendo uma análise cruzada onde eu permito que as pessoas se envolvam mais com uma questão matricial bem definida, né? Mas que elas também passem a absorver e ajudar a direção do negócio nessa questão quando eu vou reduzir custo, quando eu não vou. Quando a gente fala de hospitalidade, acho que eu tenho um exemplo, né, que é muito comum, né?
eu faço dou aquela cortesia para o meu cliente, eu faço aquele serviço especial para quem está chegando e está no aniversário de casamento, tem o aniversário de uma pessoa, ou se eu tive um problema muito sério com um cliente, eu ofereço uma nova hospedagem para ele. Então, tem situações que você pode considerar isso como uma ação de hospitalidade para encantar o cliente, para trazer ele ali, e tem momentos que você só está tapando buraco. Se você não tiver claro, e essa hospitalidade não estiver dentro da sua estratégia, você vai ficar entregando coisas para o cliente, achando que você está entregando valor, e você só está tentando remediar problema de falta de competência interna para resolver. E aí, de fato, um bolo que você ofereça, um champanhe que você ofereça, já vai estar incorporado no teu custo e não vai prejudicar a tua margem de resultado, porque você gerou valor, você consegue vender com um preço melhor e aquilo já está agregado, né? O contrário disso, eu vou ter uma baita de uma insatisfação do cliente, eu vou dar para ele, por exemplo, uma hospedagem futura para ele vir para compensar essa que ele ficou, e ainda correndo o risco dele chegar da próxima vez e ter uma baita de uma insatisfação, ter o mesmo problema de novo e aí nunca mais voltar no teu hotel. Ou seja, você tem o prejuízo dobrado nesse sentido, né? Exato. Nossa, que demais. O Benção, que está ouvindo, anotou, Benção, o que o Fabiano falou aí ou não? Que aula, que aula, hein? Se não pegou o caderno, volta o áudio tudo de novo, lá do começo. Pega o caderno e começa a anotar, viu, Benção? Porque se não anotou, perdeu, viu? O negócio aqui... Ainda bem que vai ficar gravado, hein? Rapaz... Eu falo muito isso, até assim, para finalizar, por isso que as pessoas que hoje são os responsáveis pela área financeira, elas têm que ter esse viés para pessoas e o olhar para o negócio. Aquela questão que a gente usa uma palavra bonita, né, do olhar holístico da coisa, tem que ter, porque você tem que entender aonde estão as dores do negócio para você tomar uma decisão mais sensata do ponto de vista econômico também para a empresa. Porque senão você vai se tornar esse cara, como você comentou, corta custo, isso não pode, só num viés financeiro. Eu acho que nenhuma empresa deixa de lado aquilo que é intangível, aquele valor que você, né, não consegue mensurar ali financeiramente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Disney, né, ela consegue cobrar, ela consegue performar, ela consegue fazer tudo aquilo surpreendendo o cliente com coisas que você diz assim, nossa, como que eles conseguem oferecer isso para o cliente? Como que eles conseguem dar isso para o cliente? Como que eles entregam tudo isso para o cliente? Poxa vida, política, processo, procedimento e ferramentas de gestão que te permite trabalhar de uma maneira eficiente e aí se dedicar ao que é o mais importante, que é a hospitalidade. Isso aí. Não, é espetacular, espetacular. Eu brinquei aqui com a anotação porque é verdade. Acho que a gente aqui hoje teve a oportunidade de aprender muito com conceitos importantíssimos, mas também colocados ele na prática, né? Acho que trouxe exemplos fáceis da gente tangibilizar para o dia a dia. Então, acredito que quem ouvir seguramente sairá com insights importantes e até já, de repente, atuando já na própria companhia, né? Eu, quando converso, sempre fico pensando como que eu posso melhorar, né? Dentro da minha gestão, né? O que eu ainda não fiz, ou o que ainda posso ajustar, como que eu posso trazer isso para melhorar o meu desempenho dentro da companhia. Então, eu acho que foi muito bacana esse papo aqui. A gente precisa falar mais vezes, eu acho que a gente dá para provocar ainda bastante coisa aqui. Eu acho que esse tema ainda para mim, do downsizing, assim, acho que é um tema muito importante, né? Trazer aonde está o valor. Acho que também a gente pode falar futuramente sobre CMV, como falar também sobre índices que a gente utiliza para análise
de orçamento, por exemplo, acho que é um tema muito pertinente e importante, né? Como construir o orçamento, né? Como definir quantos por cento da sua receita vai para staff, vai para headcount, ou vai para operacional, acho que é legal trazer essas abordagens assim práticas para estruturar um orçamento que também baseia as nossas decisões, né? A gente também se baseia muito em tomar decisões com base orçamentária, né? Faço ou não faço tal coisa. Né? Exato. Eu acho que todo mês, Fabiano, tem que voltar aqui com um tema provocativo, cara. Também acho. Sério mesmo. Nós temos na sustentabilidade as finanças sustentáveis, né? Exato. Nós vamos ter agora no Inspirando Cast, então, as finanças hospitaleiras. Hospitaleiras, finanças hospitaleiras, exatamente. E como trazer valor para tudo isso, né? Acho que isso é muito legal, né? Claro, a gente sempre tem trazido a questão aspiracional, motivacional da austeridade, a questão da tecnologia na austeridade, mas a gente também agora está trazendo também um viés de análise mesmo, né? Real agora. Ok, beleza, bacana, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu valido isso dentro do meu plano estratégico para que ele, de fato, saia do mundo das ideias e vá para a realidade? Mas muito bacana, muito bom, Fabiano. Obrigado mesmo aí. E vamos finalizar com a hora do jabá. A hora do jabá, arrasta para cima, O jabá, arrasta para cima. Então, como é que a gente tem mais acesso a todo esse serviço? Assim, se você é dono de hotel, pousada, está pensando em ampliar o seu negócio, ou construir um negócio hoteleiro, ou relacionado à questão a questão de serviço, como é que a gente contrata o Fabiano Machado para nos ajudar a melhorar o resultado da nossa companhia? Não, legal. Primeiro, agradecer novamente, né? Muito honrado de estar participando, feliz por poder estar, de alguma maneira, contribuindo também, né? Eu acho que esse canal está virando uma inspiração para todos que trabalham aí na questão de hospitalidade e trazendo coisas, tocando em pontos assim cruciais, né? Para você também entender a hospitalidade como um negócio, né? Que possa ser um gerador também de riquezas e resultados aí. Para nos encontrar, né? Então, a Smart Boss está aí nas plataformas, aí, Instagram, LinkedIn, né? @Smart Boss Gestão. A Smart Boss hoje está presente em São Paulo, Curitiba e Goiânia, né? Mas com capacidade de atendimento aí, nacional, né? Hoje nós trabalhamos com essa parte de gestão estratégica e com viés muito forte para reorganização financeira e melhoria de performance, né? Nos diversos segmentos e tanto eu quanto o meu sócio, nós temos aí um viés muito forte na hotelaria, fomos picados pelo bichinho da hotelaria, então isso nunca nos abandonou, está presente aí no nosso espírito e no nosso dia a dia, né? Cara, manda um abraço para ele, inclusive, é um cara que eu sou fã. Vocês são as duas referências que a gente via de controladoria, administrativo, financeiro, e se juntaram aí para virar a Smart Boss e, cara, tá todo mundo... é o que tá falando. Então, é o grande diferencial de vocês entender a operação, entender essa conexão de todas as áreas, as BUs, unindo essa questão que o LG falou do indicador de cada área, né? Como fazer esse desafio de como executar um DRE, caprichando nesses, independente se é a porcentagem que usa de cada área. Eu acho que é uma grande dificuldade de hoje, né? De linkar todas as áreas e fazer que a operação gere um mega resultado, e a Smart Boss faz isso para vocês. Cara, quem curtiu, clica aí nos 3 pontinhos aí do Spotify, compartilhar, manda para os grupos de amigos, familiares, e tem também lá tanto no LinkedIn e no Instagram, o @Inspirando Hospitalidade. E ouça mais Fabiano Machado, que vai vir com mais frequência aqui falar com a gente e dar essa aula na LG. Tem gente que paga curso para isso, tem gente que ouve aqui. Tem gente que está pagando, né? A gente está dando de graça. Cara, demais, né? Amante dos números e apaixonado por pessoas. Essa frase cravou esse episódio. Fabiano, muito obrigado.
Espetacular esse episódio, agradecer muito a sua participação, agradecer a maneira com que você se comunicou aqui, transmitiu de forma clara. O que eu falei, a gente poderia discutir temas aqui, acho que a noite toda aqui, debater, dava para a gente abrir um hotel aqui, dá para planejar um hotel e entregar pronto só para o investidor vir e abrir com todo o plano estratégico. Muito obrigado, viu? Abraço na sua família, abraço um grande em você. Quando vier a Foz aqui, faço questão de receber aqui na minha casa. Eu que agradeço a vocês. Muito Valeu. Obrigado e fiquem com Deus. Amém. Viu? Arrasta para cima aí, viu, pessoal? Arrasta para cima, vai cair direto na página da Smartbox e contrata o cara lá, viu? Que já era. Valeu. Viu? Valeu. Obrigado, viu, Rafa? Beijão, Valeu, fica com Deus, hein? fala, beijo. Valeu. Tchau, tchau. Empatia não existe, viu? Mas vocês não estão preparados para essa conversa.